Olha só o bloco que você vai aprender hoje. É um bloco fácil e rápido. Então fica comigo até o final do vídeo, porque ele tem um segredinho na hora da costura final, da montagem final do bloco. Mas é muito fácil e rápido, mas tem que ficar até o final. Então, bora lá costurar esse bloco. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender mais um bloco fácil e rápido e é um bloco de estrela, mas você vai ver como que é fácil e rápido de fazer esse bloco. Você vai precisar somente de 2 cores de tecido, ok? Então, vou passar aqui a quantidade e os tamanhos que eu estou utilizando para fazer esse bloco. Aqui do lilás são 5 quadrados de 11,5 por 11,5, em todos eles eu já tracei a diagonal, certo? Aqui ainda do lilás são 4 faixas de 6,5 por 31,5. Do pink, aqui são 4 quadrados de 6,5 por 6,5 e aqui são 4 retângulos de 11,5 por 21,5. Eu vou começar por esses quadrados aqui do lilás, que eu já tracei a diagonal, e por esses retângulos aqui. Então, vamos separar essas duas partes, né? Na verdade, aquelas duas partes ali, essas peças aqui, esses quadradinhos e essas faixas, são para o final, tá? Para a borda desse bloco. Olha só como que o bloco é simples. Aqui desses quadrados do lilás, tem 5, certo? Eu vou tirar um, que eu até risquei a diagonal, não havia necessidade, para falar a verdade, era para riscar a diagonal apenas em 4, mas eu na hora me empolguei e acabei traçando a diagonal, né? Mas tudo bem, eu vou deixar um aqui separado e olha só, vou pegar sempre um retângulo e um quadrado, tá? Então aqui eu vou demonstrar apenas com um, para que você veja, depois eu organizo em todos eles. Olha só, então eu coloco o retângulo aqui e o quadrado eu vou escolher colocar deste lado aqui, tá? Então, para você aí, está à sua direita e o alto da diagonal também apontando para fora deste retângulo, tá? Aqui, certo? Então, se você escolher colocar assim, então, em todos os retângulos, você vai ter que colocar os quadradinhos com a diagonal na mesma posição, quadrado na mesma posição e diagonal também. Então, aqui só vou organizar os meus para a gente passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, agora é só passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Agora, bora costurar! Ok, todas as costuras prontas, agora eu pego essa ponta de cá, que tá aqui no meio do retângulo, e levo ela aqui, e alinho tudo certinho, né? Tanto a beiradinha de cá, quanto a de cá. Alinhei, aí eu, se eu quiser, posso já dar uma vincada aqui e levo ao ferro, bato a ferro. Depois que eu bater a ferro, eu abro e corto, retirando o excesso. Se você quiser guardar essas pontas aqui, como elas são maiores, quiser guardar, já passar uma outra costura aqui, dá para fazer, dá para reaproveitar, né? Para um outro bloco, para fazer um mini catavento, enfim, ainda dá para aproveitar, tá? Por conta do tamanho desse trabalho aqui, dessa ponta que vai sobrar. Então, agora eu vou passar todas as minhas peças aqui e já recortar e já volto pra gente montar o bloco. Olha como que é fácil e rápido. Então, olha só, estou com todas as minhas partes aqui já recortadas, passadas. Aqui já peguei aquele quadrado que eu até falei lá no início, que eu tinha me empolgado, traçado a diagonal nele, mas não haveria necessidade, então
Você aí vai traçar a diagonal apenas em 4 desses quadrados aqui, tá bom? Eu que me empolguei acabei traçando a diagonal, mas isso acontece, mas também não vai interferir em nada aqui na montagem do bloco, apenas deixar a diagonal para o lado do avesso, né? Então, vamos lá, olha só como que eu vou fazer, ó. Vou colocar uma parte aqui e alinhada por essa lateral aqui do quadrado, certo? E agora eu vou continuar com todas as partes aqui, tá bom? Esse bloco, ele é muito fácil, muito rápido, apenas tem um segredinho aqui na hora da costura dessas partes que eu já vou te contar. Você já deve estar percebendo, né? Pronto, olha só, tudo alinhado, colocado. Então, como que eu vou agora costurar esse bloco? Sendo que não dá para eu chegar aqui e passar uma costura direto, porque aqui, ó, tá sem costura, em qualquer um dos lados, vai ser a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar o quadradinho, tombar, ele tá alinhado nessa parte aqui, por essa lateral, que está aí à sua direita, não tá? Vou tombar ele aqui certinho, e aqui, ó, eu vou passar uma costura pegando aqui da pontinha e vou parar aqui no meio, ok? Pode ser aqui no meio, um pouquinho para cá do meio. Então, é assim que a gente monta blocos dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Lembrando que eu tô usando a margem de costura de 0,75, apesar de eu estar numa máquina industrial, mas eu troquei o pezinho que me dá a margem de 0,75. Isso é muito importante. Se você não sabe do que eu estou falando, você é iniciante no patchwork, eu fiz uma live esses dias e expliquei a respeito disso, da importância da margem de costura, porque sem isso, não adianta eu te passar as medidas aqui tudo certinho, você cortar tudo certinho aí nessa casa, que depois, se a tua máquina estiver com uma margem de costura diferente dessas aqui, que eu calculei esses blocos, aí teu bloco não vai dar certo, porque as partes não vão se encaixar, tá bom? Então, vamos lá, isso é só uma dica para quem tá iniciando aí. Sempre tem muita gente iniciando, então eu sempre tenho que falar, tá bom? E também, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, tem vídeos novos toda semana. Então, vamos lá, ó, fiz a costura até um pouquinho para cá, né, da metade, mas não tem problema. O importante é que sobrou isso aqui, que depois vai me dar espaço para eu trabalhar aqui, tá? Então, vamos deixar essa parte quietinha aqui. Então, aqui, ó, eu tenho toda essa parte aqui que já está costurada, né? Entre elas. Então, ó, o que que eu vou fazer? Aqui eu consigo já passar uma costura direto, de ponta a ponta. Então, eu vou tombar essa parte aqui, alinhar bem certinho e passar a costura de ponta a ponta. E assim eu vou fazer até o final. Tudo certinho, ok? Agora, ó, qual parte que eu vou continuar? Então, eu vou dar sequência assim, nesse sentido, tá? Por quê? Porque aqui, ó, também já posso passar a costura de fora a fora, emendando essa parte aqui. Então, vamos lá. Agora é a vez dessa. Ok? E agora, ó, por que foi importante a costura ter parado aqui antes de chegar lá na beiradinha? Porque eu vou levantar essa parte e aqui, ó, vou costurar essa parte aqui, fazendo a costura de ponta a ponta. Então, vamos lá. Prontinho. Agora, falta só terminar essa costura que eu parei aqui, né, na metade do caminho. Então, o que que eu faço, ó? Volto aqui e tombo pra lá. Aqui, ajeito bem certinho e eu gosto de subir um pouquinho aqui, ó, em cima dessa costura onde eu parei pra travar, pra não ter perigo de desmanchar. Então, vamos lá. Vou pegar a costura daqui até aqui, mais ou menos.
Às vezes dou até um pequeno retrocesso só para garantir, né? Para ficar mais seguro. E aqui tá pronto, praticamente o bloco, né? Só que para esse eu ainda vou emoldurar esse bloco, porque é tão simplesinho, eu vou querer usar ele assim, simples assim, né? Um só, mas se você quiser, você pode parar por aqui. Minha cachorra hoje tá brava, gente. Bom, mas se você quiser, você pode parar por aqui, fazer vários desse bloco e montar peças maiores, como trilhos de mesa, centros de mesa, mantas de sofá. Você pode fazer um bloco de cada cor, né? Você pode manter o mesmo tecido de fundo, a cor que você escolher, como tecido de fundo, e aqui para a estrela você muda apenas as cores dos quadrados. Fica muito bacana. Até colchas você pode fazer. Olha só, esse bloco, do jeito que ele está aqui agora, nesse momento, ele está medindo 31,5 por 31,5, uma medida super bacana, né? Então vamos lá, mas eu ainda vou terminar, que eu vou colocar uma moldura nele e você vai ver como que fica lindo um bloco simples e rápido como esse aqui, para ser usado apenas, tá? Então olha só, agora que eu vou até dar uma leve passada nele, vou dar uma sentadinha nessas costuras e já volto pra gente colocar aqui a moldura, né? Ou as bordas nele. Então, bora lá. Então, olha lá o que eu vou fazer. Lembra aquelas faixas que eu falei lá no início, né? Então, vou separar agora duas e já vou costurar aqui no bloco, uma de cada lado. Assim, ó. Separo duas, deixo lá. Então, vou colocar uma de cá e a outra de cá. Eu já pedi o tamanho certinho, então fica muito fácil. Só passar uma de cá e outra de lá. Prontinho. Colocadas, costuradas essas duas laterais, né? Agora eu pego as outras duas faixas, deixar o bloco aqui um pouquinho de lado, pego as outras duas faixas, os 4 quadradinhos, e vou colocar um quadradinho em cada uma das pontas dessas faixas. Então, vamos lá? Vamos lá. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar essas faixas com os quadradinhos nas outras duas laterais do bloco que estão faltando, certo? Então, vou costurar uma aqui, desse lado, e a outra do outro lado, tá? Aqui, ó, como a minha costura tá tombada para o lado aqui do lilás, aqui também eu vou tombar a costura para o lado do lilás, para que na hora que eu for fazer essa costura aqui, uma vai encontrar com a outra certinho, vai ficar com um encaixe bem perfeitinho. Então, bora fazer essas duas costuras. Prontinho, meus encaixes ficaram perfeitinhos e agora só vou cortar aqui as linhas e dar uma passada e já volto mostrando e falando com quanto que ficou no final esse bloco aqui todo emoldurado. Bacana, né? Olha que legal, olha que bacana que ficou esse bloco e diz aqui para mim nos comentários se
Ele não é um bloco fácil e rápido de ser feito? Olha que legal que ficou. E aqui eu resolvi fazer com essas duas cores justamente para dar ideias para vocês que você não precisa sempre de trabalhar fundo claro e aí coloco a cor, né, no desenho, ou então fundo escuro e o desenho claro. Não precisa sempre de ser essas combinações. Olha que legal que ficou aqui. Eu escolhi duas cores que para mim, para o meu gosto, né, estão bacanas, né, a combinação entre elas, né, ficou bacana, e escolhi da maneira que eu quis aqui colocar cada uma das cores, né. Eu poderia ter feito o contrário, se eu quisesse, ter colocado a estrela no pink e aqui onde está em pink no lilás, ou uma outra combinação. Tudo isso é para ajudar vocês, porque muitas pessoas me perguntam, Natália, ou me relatam, Natália, eu tenho muita dificuldade na combinação de cores. Então tá aqui uma sugestão bem bacana. O que você pode fazer? Mas Natália, eu não gosto muito do pink, ou então, Natália, eu não gosto muito de lilás. Escolha duas cores que para você fiquem harmoniosas quando você juntar uma com a outra, né? Duas cores da sua preferência. Por exemplo, você pode fazer em verde e azul. Eu gosto do azul marinho com vermelho, fica legal também. Natália, eu gosto do azul escuro, né, com o amarelo, fica muito bom. Enfim, você pode fazer com a combinação que você quiser. Natália, quero fazer em preto e branco. Fica legal também. Você é livre para escolher aquela combinação que mais te agrada. E olha que bloco fácil e rápido. Mas eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários. Qual a combinação de cores que você pensa de fazer para o seu bloco? Qual que você gosta mais? Preto e branco? Diz aqui para mim a opinião de vocês, e a sugestão de vocês é muito importante. Natália, tudo bem, mas que tamanho que ficou agora esse bloco, né? Vamos lá. Ele ficou, com 41,5 por 41,5. Olha que tamanho legal, bacana para você usar ele sozinho, desse jeito aqui, como uma capa de almofada. Natália, para mim ainda é pequeno. Sugestão? Coloca mais uma borda simples, e aqui no meu caso, se eu fosse colocar mais uma borda simples, eu escolheria o pink, porque é a cor mais forte. Sempre lembrar o seguinte, a última borda, se você quer dar destaque para o seu trabalho, você pegue a cor mais escura, mais chamativa que você está trabalhando. No meu caso aqui é o pink. Então, se eu ainda quiser aumentar ainda mais esse bloco para uma capa de almofada, eu vou escolher colocar uma borda simples do pink. Simples, coloco aqui, você pode colocar da largura que você quiser e o tamanho, o comprimento, Natália, você vai medindo aqui, você pode já deixar sobrando de um lado ou de outro, vai refilando e vai costurando cada uma das bordas. Lembra sempre o seguinte, costura primeiro de um lado, do outro, refila, depois costura dos dois últimos lados, tá bom? E aí fica facinho para você, tá? Isso eu estou falando de novo para quem é muito iniciante e não sabe calcular o patchwork, porque aqui, gente, eu estou explicando, estou ensinando a montar essa peça aqui desse tamanho com essas medidas, tá bom? Então, se você não sabe calcular o patchwork, faz assim, do jeitinho que eu tô te explicando, que eu tenho certeza que o seu bloco vai dar certo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer muito patchwork, fazer muita coisa bonita e principalmente aproveitar aqueles pedacinhos de tecido que você tem aí na sua casa, né? Aqueles retalhos. Olha só, agora aqui no final vai aparecer duas sugestões de outros vídeos que eu já ensinei, de outros blocos que eu já ensinei aqui no canal. Eu quero que você escolha um deles para você aprender cada vez mais, né? Você produzir cada vez mais coisas bem bonitas, bem bacanas, tá bom? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. E bom patchwork!